Olá, amigos, estamos chegando com a estação NP Expresso, deixa eu te contar, e a gente vai contar muita história aqui. Aqui comigo o Valdir, meu amigo, meu irmão, meu ídolo do futebol amador, já foi profissional também, e o Luiz Silveira, outro baita parceiro, baita amigo, esse pessoal querido de Santiago, e nós queremos fazer um bate-papo diferente aqui, falar da nossa cidade, da nossa região, e tendo por pano de fundo o esporte, que é uma coisa que une as pessoas, a gente faz amizade. Eu conheci tanta gente quando cheguei em Santiago porque eu comecei com o esporte, visitando os campos, fazendo reportagem, um pouco jogando, outro pouco fazendo a cobertura jornalística e fui conhecendo toda essa galera maravilhosa. Passei horas muito agradáveis e hoje a gente vai reviver um pouquinho aqui. À minha esquerda, então, aqui o Valdir, esse cara que conheceram ele muito do Riachuelo, mas ele jogou noutras equipes e ele não parou ainda. Não sei se ele vai querer contar a idade para vocês, mas ele não parou de jogar, parece que contrataram ele para Santa Maria. E o Luiz, um cara também sensacional, os dois, inclusive, foram laterais do nosso Cruzeiro, que agora acontece a Copa Santiago, do nosso Cruzeirinho, em tempos diferentes. E claro que muitas vezes também se cruzaram nos gramados e jogando para as mesmas agremiações. Estamos trabalhando em nome do Grupo Felite, da Minha Centerlar. Também muito obrigado às lojas Quero Quero e Sicredi, nosso principal patrocinador. Luiz, bem-vindo aqui. Eu nunca tinha te entrevistado assim no estúdio e hoje estou muito feliz por conhecer a tua história e, acima de tudo, por saber da pessoa maravilhosa que tu é. Eu conheço você desde que estou em Santiago, 30 e poucos anos, estou aqui com o Jornal Expresso. Tu sempre foi esse cara assim, legal, tranquilo, focado. E o que o esporte representou na tua vida? Você é santiaguense? Diga para nós assim, você veio para cá, começou no esporte, por exemplo, eu sei que começou no Cruzeiro Esporte Clube, há bastante tempo, era bem menino, né? Bem moço, e continua jogando. Né? Exato, é uma satisfação enorme estar aqui contigo, aqui, nesse programa aqui, com o Valdir aqui. E isso aí é gratificante poder falar de futebol, né? E da vida da gente, né? Muita gente às vezes não sabe, não conhece, né? Uhum. Então, para nós, eu comecei no Cruzeiro através de um professor, João Amélio. Uhum. Eu jogava futebol peladeiro, né? De colégio, assim, intersérie. E me destacava no meio da gurizada, né? 16 anos. Aí o João Amélio se interessou. Disse, não, vou te levar lá pro Cruzeiro, Tenente Jacques lá. E eu não sabia quem era Tenente Jacques. Aí fui lá pro Cruzeiro, no tempo do ferroviário ainda, né? Uhum. Fui pro Cruzeiro. 16 anos eu tinha. Isso em 72, né? Vou fazer 70 anos agora, né? Não é possível. 70 anos vou fazer agora. E jogando lá, né, no ferroviário, aquele campo, tá louco, surpresa, né, porque eu não jogava em campo, jogava em pelada, campinho assim, né, a gente tinha ali o Valdir quantas vezes jogava com bolinha de pano ali, com 15, 14 anos. Ali. Mas o Pelé não começou jogando com uma bolinha de meia? De meia. Não tem essa história? Sim, eu jogava com bolinha de Aliás, meia. você até saiu um dia no jornal de clone, né, do nosso ídolo do Pelé. Né? Exato, saiu de clone. Uma brincadeira que eu fiz, né? Aí diz em tempos diferentes, né? Exato, mas daí um cara me disse assim, mas tu até a voz do Pelé, cara. Nem parecido não sou, né? Só o bolso. Diferença de idade do Pelé e você? Não, o Pelé morreu com 82, né? Deve ter uns 83, 80. Ele morreu ano passado. Né? Pois é, morreu muito. Eu vou fazer 70 agora, né? Esse mês que vem, agora em abril, faço 70 anos, né? Nosso maior ídolo mundial. Mas, sim, com certeza, né? Não tem como. Se bem que tem outros aí com. Mas você é mais alto. Sim, diferença enorme, cara. Diferença enorme. Pelé é baixinho. Baixinho, era baixinho. Né? O Pelé era habilidoso. O que aconteceu? O Pelé era habilidoso. Por que tem essa história? Sim, você é um cara mais de zagueiro, zaga, né? Defensivo. Mais técnico da zaga. Mas por que o futebol mudou tanto em relação à estatura dos jogadores? Por exemplo, eu conheci na minha geração Zico, Romário, o próprio Pelé, não sei se o Garrincha era alto. Baixinho também. Gerson, esses caras assim. Tudo baixinho. Aí depois começaram a aparecer o Sócrates, o pessoal mais alto. Né? O que aconteceu? O pessoal lá mudou, né? Isso é uma fase. Que a pessoa, é uma fase, Valdir. O baixinho não tem mais vezes hoje no jogo? O futebol hoje ele tá mais físico, né? Que por exemplo, assim, ele tá mais preparado fisicamente, então os caras preferem jogador mais forte, porque na Europa... Bola aérea, essas coisas. Eles preferem mais jogador mais forte. O ala, por exemplo, antes era baixinho, e hoje também. Hoje não. Tu bota um cara grande como ala,
é difícil. Tu tem que ir lá e voltar. É muita máquina, né? O ala tem que subir e voltar. Então tem que ser um cara mediano. O jogador maior, mais robusto, mais alto, tem menos velocidade. Poderia ter menos Exato, velocidade. exatamente. Hoje é assim, né? Bom, o Maradona encantou o mundo com o quê? 1,5 m, um pouquinho mais Sim. que isso, né? O O Messi. cara ligeiro, o cara rápido. Messi também é E o cara- miúdo, O Messi né? bem pequenininho. E o cara grande já é mais lento, né? Por natureza já é mais lento. Certo, mas você, o Valdir, você começou no Cruzeiro depois do Luiz. O Depois. Luiz foi, vamos fazer um Sim. ping-pong aqui. O Luiz vai falando para nós quem é que jogou no tempo dele e você vai jogando, vai lembrando, vai jogando as fichas, vai lembrando de quem que jogou na tua temporada, vai lembrando dos amigos e como é que houve o encontro de vocês depois nos outros times, né? O Riachuelo, Sim. Eu comecei em 72. 72. Que ali era o João, esse João, que é o gordo, que é independente. Era o Olavo. João Carlos do Centro Empresarial. Ele era ala Tenente direita. Jaques. Direito. Mas ele foi muito pouco tempo do Cruzeiro ali. Quando eu entrei, ele já estava saindo. O Olavo, lateral esquerdo, excelente lateral esquerdo, né? Era Dailton e Nelson. Excelentes jogadores. Nelson Kerpel jogou muita bola, o Nelson, só que jogou pouco, né? Pouco tempo. O Adailton era um senhor zagueiro até. Depois veio um outro Adailton que virou profissional, né? Bem da geração sim, o mais nova, Adailton não? bem mais novo. Foi embora, não sei para onde. Adailton. Jogou em grandes times fora do Brasil. Sim, e esse Adailton jogou aqui no estado, né? O nosso zagueiro. Excelente zagueiro, joguei com o Adailton, Nelson e... Marco Peixoto. O Marco Peixoto era o ponta esquerda, Maurinho. Corria muito, Marco? Era muito rápido, né? Mas comigo ele nunca levou nada. Tá bem. Tinha o Maurinho, que era muito rápido, um ponteiro esquerdo incrível, cara. Não sei porque o cara, acho que ele foi embora a Porto Alegre e nunca mais eu vi o Mauro. Excelente. O Pedrinho, irmão do Valdir, jogou contigo nessa época? Pedrinho foi na época do Cruzeiro, quando eu voltei de Cruz Alta, em 85. Aí eu joguei com o Pedrinho no Cruzeiro, mas foi só início e eu já parei de jogar ali também por causa do serviço, né? Então não. Era profissional naquela época, então. Tava encaixando profissional. Sim. O Reis era o treinador, tu chegou a conhecer? Foi meu treinador no Sargento Cruzeiro Reis, Tenente o Tenente Reis. Edson Reis. Edson Reis, Eu entrei, quando eu vim de Cruz Alta, eu comecei a treinar no Cruzeiro ali, né? Eles queriam que eu encaixasse ali. Você é cruzaltense? Não, eu fui trabalhar lá. Fiquei 2 anos em Cruz Alta. Inclusive saí campeão lá, pelo antigo Rio Grandense. Eu morei lá. Tu é de lá. Eles tinham um time famoso lá que era o Amigos da Bola. Amigos da Bola. Né? Tinha uns quantos ferroviários. Era quase que a cantina aqui. Exatamente. Amigos da Bola, muita bola que eles velhos. Os caras eram bons. E eu joguei pro antigo Rio Grandense, que era transformado. E o Guarani não chegasse a jogar? Não, joguei contra eles. Né? Eu acompanhei o Guarani quando entrou para a primeira divisão. Depois que eu saí de lá, aí o Guarani entrou no profissional. E quem é que levantou o Guarani? O Pedrinho Westphalen, que é um cara que Pedro Westphalen, tem nos dado de vez em quando uma mão aqui na região. Né? Mas como eu estava te falando, joguei com esses... Né? Rogério, filho do seu Simão ali. O Rogério era novinho, mais novo que eu, né, o Rogério. Era ponta direita. Tinha o Ginga, Mário... Simeão. Não, o Simeão chegou naquela época também. O Tramontina não jogou contigo? O Tramontina jogou depois aqui no Cruzeiro, quando veio para cá pro Riachuelo, fizeram a fusão, o Tramontina entrou aqui. Lá não, lá era o Olavo, lateral esquerdo, o Adailton, o Nelson e o João Carlos. Certo. E eu entrei ali sem saber que posição eu ia jogar, como volante. Eu me lembro até hoje, eu jogando como volante, o Tenente Jaques, procurar uma posição, né? Aí eu joguei o Gias, jogava muita bola o Gias, e o Zeca Tamioso. Tamioso era um excelente zagueiro. Eu pensei que o Zeca tivesse jogado só salão. Não, ele era um senhor jogador de salão. Depois que ele... Mas no futebol nós jogamos junto, ele é um senhor meia esquerda. Zeca muito bom meia esquerda. Cara. Saudade desse tempo, Luiz. Aí eu me lembro, assim, um dia, um lance, até hoje, eu não esqueço, né? O Zeca Tamioso, eu jogando de volante, né? Eu tava tentando achar uma posição para mim. O Tenente já me botou de volante, tá. Aí eu domino uma bola, e largo pro Tamioso, né? E larguei no peito dele, nós 3 de meio, no meio. Larguei no peito e ele matou, deixou a bola no chão, assim. Luizão, Liz,
Bolinha no chão, Luizinho. Bolinha no chão. Aquilo até hoje Sim. um aprendizado, Porque né, tem um serviço a mais, né, Luiz? Sim, tem que dominar. Tem que ser bola no chão. A bola vem quadrada ou vem no peito, por mais que tivesse colocado bem, Sim. tem que pegar ela, organizar para depois fazer a jogada. E assim já tá ganhando tempo. Exatamente, essa aí eu não esqueci, né? É, quer viu dizer só. então a gente aprende com... Mas eu pensava que jogava um pouquinho. Depois eu vim pra cá e eu vi que não jogava era nada. Quando eu encontrei esses guris na época, né? O Valdir, o Careca, que é o nosso Gilberto, o próprio Vandré, que está lá, de vez em quando ele vinha de férias e jogava com a gente, o Perninha, a gente vai falar para o apelido, o pessoal tudo com apelido, né, Valdir? Jogando com esse pessoal, até o nosso Polga, que de vez em quando aparecia Polga, também, e a gente ia jogar nas vilas final de semana. E eu ficava pensando assim, puxa vida, como é importante a gente jogar no meio de quem sabe. Porque eles diziam pra gente, aqui, ali, tu vai olhando. Não vou dizer que o futebol se aprenda, tem uma habilidade, mas você aprimora e desenvolve, né, Valdir? O futebol hoje, tu jogar com quem sabe... Eu tive, eu tive privilégio na minha época que eu comecei a jogar futebol, jogar com esses caras, porque jogar ele, ele falou o Adailton eu joguei com o Adailton, pra mim o Adailton foi o maior zagueiro que teve em Santiago. Os melhores zagueiros que teve em Santiago. Então tu aprendia muita coisa com ele, o que ele te falava, e o Anderson Polga mesmo, que eles são vizinhos ali, cada vez que vinha em Santiago, ia lá no Adailton, pro Adailton passar alguma coisas boas pra ele, que ele sabia que o Adailton era Isso o Anderson sabe, todo mundo sabe, né? A gente tá falando. Mas na tua família algum homem não tenha jogado futebol? Porque o Tramontina é famoso. O Pedrinho, um cara que jogou muito. O Pedrinho jogava né? muito também. O Careca, que é teu sobrinho, né? O Tramontina, eu não cheguei a jogar com ele, eu nem vi o Tramontina jogar. Mas que coisa impressionante. Chegou a ver? Não, eu vi meio assim, não me lembro. Era muito menino. Eu era pequeno. Ele ia na cerca lá. Eu me lembro assim, até tem uma história do Luiz, que às vezes eu brinco com o Luiz, de brinquedo, que o seu Jaques lá, que era um disciplinador, era uma pessoa que tá igual ele, assim, de disciplinador, eu nunca tinha visto. É uma escola pro mundo. Era um homem que tá louco. Ele fez o Cruzeiro, o goleiro do Cruzeiro não podia dar balão. Tinha que sair jogando sempre com a bola no chão. O Luiz sabe essa história, o seu Jaques. E aí, como ele não falava muito alto, porque ele tinha problema, né? Ele tinha um megafone para gritar com os jogadores. E eu me lembro que ele falava... Raridade nos gramados. Ele falava muito de uma longe no campo, assim, e o Luiz estava naquela lateral das taquareiras, que eu digo ali, né? Do Cruzeiro, quem conhece o Cruzeiro, na lateral. A bola vai para lá, não vem mais. Daí o Luiz ia pro apoio e ele gritava no megafone, volta, Cabo Luiz, que o Luiz era cabo do exército. Aí tu via aquele megafone do cara lá, volta, Cabo Luiz. Eu gostava de apoiar, cara. Eu ainda falei pro Valdir, assim, na minha época, quando o Arami pegava a bola no meio campo, ele já sabia onde é que ia dar bola. Uhum. Não precisa nem olhar que eu estava lá na posição. Impressionante o que é, por isso que a gente diz, né? Futebol é equipe. Cada vez mais a gente tem que saber que nenhum pode jogar para si. E tem uma história muito linda, Valdir e ao Luiz, quem quiser falar, do Chicão e do Tenente Jaques, né? Porque reza a lenda que o Tenente Jaques um dia disse pro Chicão, não podemos deixar terminar o Cruzeiro. Foi ou não foi? É verdade. É verdade, então, isso aí pro Chicão ali, ele chamou o Chicão no... Acho que nós subimos, né? Que o Chicão nenhum de vocês jogou com o Chicão? Joguei. Eu joguei com o Chicão. Eu tenho uma história com o Chicão. No Cruzeiro também? No Cruzeiro, história... Aí depois eu vou contar as minhas histórias com o Chicão. Mas sempre assim, o Chicão o tenente chamou ele lá e entregou o Cruzeiro pra ele. Tava no hospital já, não saiu mais do hospital o final do Jaques. E daí o Chicão era um apaixonado pelo Cruzeiro, isso aí, sim, tu não... Mas o Chicão, ele jogava na mesma posição que eu no Cruzeiro. E na mesma minha também. E ele me levou pro Cruzeiro, e aí eu não conseguia jogar porque ele era um senhor jogador. Quando ele entrava, ele vestia a camiseta do Cruzeiro e se transformava, o Chicão. Ele jogava, assim, aquela raça dele. Dava o sangue. Dava o sangue pelo Cruzeiro. Uhum. Então, ele jogava, e daí eu ficava no banco, mas eu queria jogar. Imagina. Mas ele não treinava, ele treinava pouco. Ele tinha os compromissos dele e eu treinava de manhã e de tarde para jogar. Não, mas sempre foi uma máquina. E chegava na hora do jogo, ele jogava.
Ele pegava e jogava, né? Porque ele meio se escalava, né? E jogava. Ele era o dono do time, né? Ele só dizia pro treinador, vou jogar, e jogava. Pronto. Aquela personalidade dele. Né? Só que ele entrava e jogava. Ele não deixava o time mal. Ele tinha porque ele tinha muita raça. Ele né? pegava aquele amor que ele tinha pro Cruzeiro, só que eu tinha muito mais futebol que ele. Na época que eu tava, eu tava voando. Tava estourando. Aí dentro pra entrar e jogar, mas como é que eu vou tirar o cara? Aí vinha os caras, até o Chicão voltou, eu disse, não vou parar. Daí fui lá em casa, ele foi lá, o Chicão lá em casa me buscou, de volta, eu fiquei treinando. Até que o Edson Machado foi embora do Cruzeiro, o Edinho. E veio um treinador, Ricardo Lemos, lá de Bagé, que fez a maior campanha do Cruzeiro em Santiago. Aí no primeiro jogo ele me chamou na sala dele e me disse, Valdir, tu é meu titular, mas eu não posso tirar o homem agora. Eu vou esperar te dar uma oportunidade, quando tu tiver uma oportunidade, tu me mostra que ele não volta mais. Aí o primeiro jogo do campeonato. Jogo do campeonato da segunda divisão contra o Grêmio Santanense de Livramento, o Chicão foi expulso. Num carrinho, num cara lá, ele devia ter sido expulso um monte de vezes. Não, quantas vezes? Daí ele foi expulso e o treinador olhou pra trás, nós sentávamos naquela casa mata ali que ali olhou pra trás, agora é a tua chance. Mas é assim na vida. O próximo jogo é que tu pega a tua chance. Aí fomos jogar em Livramento, fui escolhido por as 3 rádios de Livramento e a Rádio Santiago, o melhor em campo. E não saí mais do time. E o Chicão parou daí. Que impressionante essa história, então, nós temos, não sabia. Somos 2 laterais, então. Eu joguei 10 anos, 9 anos, porque com 16 anos eu entrei e eu nunca fui reserva do Cruzeiro. Nunca. Sempre titular do Cruzeiro. Tá aí o Valdir aí. Porque pro outro lado do Cruzeiro tinha um craque. No outro lado, na lateral esquerda do Cruzeiro, na minha época, tinha um craque de bola. O maior, olha, aquele dava pra chamar de craque, que é o falecido Paulinho Oliveira, irmão do Bola. Esse era craque. Jogava muita bola. E Valdir, logo no início da tua carreira, tu não houve assim uma chance, porque tem a história que conta no futebol que o Adailton, por exemplo, foi para o Caxias, o Adailton mais jovem. Juventude. Foi com alguns outros lá e ele é que acabou ficando. Foram outros para ser. Às vezes acontece. O Adailton, a história dele. A história do Adailton. Você não quis ir numa viagem dessa? Não. Eu nunca quis fazer teste em time por aí. A história do Adailton, João, o Adailton é cria do bairro Riachuelo. Nós temos 2 crias do bairro Riachuelo que é o Anderson, que a história ninguém apaga, né? Dos 2, o Anderson e o Adailton. Isso. O Adailton jogava nos campinhos ali e ele foi dispensado pelo falecido Espíndola, que era o treinador do Cruzeiro, para jogar o torneio internacional. Aí a irmã dele, casualmente, namorava o presidente do Juventude e levou o Adailton para Caxias. E o Caxias para o Juventude. E o Adailton chegou lá e estourou, porque ele é um baita jogador, Adailton. E dali a Parmalat fez uma fusão com o Juventude, ele foi pro Palmeiras e do Palmeiras foi pra seleção e eu acho que ainda é o maior goleador da seleção, né? Fez 10 gols num jogo, acho. Em menor tempo, né? Em menor tempo. Eu acho que o Neymar deve ter passado ele agora. Né? O Adailton veio numa festa nossa, num evento dos melhores do ano, foi homenageado. Ele morava em Caxias, né? E ele falou sobre isso. Que agora ele é auxiliar do Roger. Ele foi o que mais gol fez pela seleção em menos tempo. E jogou no Paris Saint-Germain, foi ele? Ele foi pro Parma, da Itália, depois jogou no Verona da Itália, depois jogou no Paris Saint-Germain. E foi excluído pelo time aqui. Pelo treinador. O Adailton teve 10 ou 15 anos na Europa. Até uma vez ele me deu uma camisa do Paris Saint-Germain, eu tenho na casa. Lá, né? E é uma pessoa fantástica, né? Mas o Cafu passou por 10 peneiras também, né? Também é. Que coisa impressionante. Sabe que a história do Ronaldão, que a gente chama o Ronaldão, foi para um jogo, foi para um time, quando era menino, não tinha vaga, ele foi pro gol. Não, sou goleiro. Chegou lá, brilhou muito como goleiro do futebol salão. Um dia ele disse, não, eu não quero o gol. Mas o outro que tem uma história é o Ronaldinho Gaúcho, né? Tem. Porque o cara que não teve lesão nenhuma, pai dele saiu. O Ronaldinho Gaúcho, na época, era o Assis, o irmão dele, né? Daí o falecido pai do Ronaldinho falou, não, vocês estão achando que esse aí é famoso? O melhor tá aqui, ó. E mostrou o Ronaldinho com o pé no chão jogando numa rua Porto Alegre lá. Na Restinga. Com uma bolinha de meia também. E foi, né? E ele veio estourar na nossa Copa Santiago. Aqui, Copa aqui em 97. Aqui apareceu um monte de jogador bom.
Eu me lembro do Douglas Costa, que jogou no Grêmio. Douglas Costa, lembro também. Arrebentou na Copa aqui. Emerson também, no Caico. da seleção. O Emerson, acho que faleceu há pouco, né? Não, é vivo, o Emerson. O volante? Que foi jogador do Grêmio, que era um Não, cara... o Emerson tá lá em Pelotas. Agora ele assumiu o Brasil de Pelotas. O SAF, SAF, né? SAF do Brasil. SAF do Brasil, ele que é o... O Paulinho Mendes falou muito quando jogou aqui esse jogador, o Emerson. Ele disse assim, um cara muito técnico, muito disciplinado. Porque existe aquele jogador, e vocês podem duvidar de mim, que às vezes ele arrebenta num jogo, no outro não vai muito bem, e tem aquele que tem uma produção quase sempre a mesma. Às vezes, e o Emerson era assim, com ele não tinha... Jogador regular. Mas um regular, jogador, eu sempre digo assim... Limitado? Não, é um jogador regular. Ele não tá bem, mas nunca tá mal. Ele joga o futebol dele, feijão com arroz, e tem os outros que são de fase. E tem os craques, né? O Emerson era craque. Jogador de futebol, às vezes o pessoal critica muito o jogador de futebol. Eu acho que o jogador de futebol não é uma máquina. Que tem que estar sempre Ninguém bem é, jogando. Né? Ninguém. Luiz, ninguém é. O cara critica, mas o jogador tem fases também, né, cara? Um dia tá mal, outro dia tá bem, tem dia que arrebenta, tá... Mas não é e alguns máquina. São mais regulares. Sim, tem uns que são diferenciados. Diferenciados, exatamente. E esse nunca deixa o time mal. Mas sempre também tem as fases. Eu acho assim, que no futebol hoje... Um jogador craque é difícil tu achar. Tu vê essa Copa... muito nivelado. Essa Copa Santiago mesmo, tu vai ter tem 10 times, né? Se tirar 3 jogadores para ser profissional, jogar, vai ser muito. Que às vezes não sai. Vocês que estão acompanhando mais, o Luiz pode dizer, existe algum destaque da casa? Na nossa gente, da nossa terra? Eu vi no Cruzeiro o dia que eu tava lá, que eles jogaram contra o Juventude, que eu tava lá olhando. Eu gostei do lateral direito do Cruzeiro. Lateral direito muito bom. Muito bom o lateral direito do Cruzeiro. Um destaque. E o centroavante também achei bom. O grandão, aquele é bom, né? Tem o que? Uns 30% de jogadores de Santiago? Eu não sei. Santiago acho que não tem. Acho que não tem. Acho que não tem, não. Você falava, Valdir, que é muito difícil sair um craque porque é muito nivelado? Não, é porque o craque ele nasce com aquilo ali. Ninguém tira dele, ele nasce com o dom. Mesmo que o cantor, mesmo que o artista. Ele melhora, mas. Ele nasce. Por isso que eu digo, e às vezes eu falo. É uma habilidade inata dele. O craque é do meio pra frente que tu faz. Aí é difícil ter um zagueiro craque, né? Difícil, então, assim, ó. E o que eu acho engraçado, esses times grandes, nosso, o Grêmio, o Inter aqui, que é nosso Rio Grande, eles não fazem lateral, eles não fazem zagueiro, que isso aí você faz em casa, não precisa tu contratar. Mas aí tu tem que ter o olho clínico para trazer um zagueiro, um lateral. O Polga foi feito no Grêmio. Sim, o Polga sim. Né? Sim, mas já pegou começou no Grêmio. Mas o Polga já foi meio com a casca, como dizem, né? Porque ele jogou até Copa Razão pelo Riachuelo, né? Então a Copa Razão é jogo pegado. Ele era magrinho e fininho assim, mas ela é forte. E quem jogou Copa Razão sabe que é jogo pegado fora aí. Vamos brincar um pouco agora, descontrair aqui. O Valdir falou da Copa Razão. E nós, mais uma vez, lembramos do Chicão, porque falando em esporte, a gente não tem como lembrar do gringo, né? E ele foi um dos criadores da Copa Razão com a dona Zaira, lá no jornal A Razão. O seu Valdemar também. Isso. E eu, quando comecei, então, a fazer as coberturas de jogo, o Cezinho, o pessoal que a gente ia muito. E eu fui o maior pé frio que o Riachuelo conheceu, que eu fui torcedor do Riachuelo, sou até hoje. E algumas partidas a gente brincou juntos, jogamos também. Mas eu fui o maior pé frio, porque eu fui em 2 finais da Copa Razão e as 2 eles perderam. Porque eu fui. No Mochicão estava também. Estava o João, teu irmão. Acho que o Careca jogava, né? Você e o Careca jogavam. Jogava, O Careca tinha voltado do profissional, se não me engano, e conseguiu jogar. Eu fui pé frio. Uma vez nós fomos em Alegrete. E eu nunca contei essa história publicamente, eu vou contar hoje. Foi uma coisa muito interessante que aconteceu na minha carreira de jornalista em Alegrete. Que eu morei lá, tinha familiares lá, e vocês falaram, nós vamos na final em Alegrete lá. Como é o nome do time? Sindicato Alegrete. Esse time que eu fico com a camiseta. Que tem lá também. É um time tradicional da Alegrete, os menininhos que jogam lá também a FIPAM. FIPAM. Lá na beira do rio, né? Eucalipto. Estádio Farroupilha. Estádio Farroupilha. Aí fui pra lá. E eu pedi uma máquina, eu queria uma máquina melhor para fotografar vocês. E, além de tudo, eram meus amigos, meus irmãos, né? Então tinha aquela paixão, aquele carinho pelo time e por causa deles, né? Eu nunca gostei de torcer para time que eu não conheço as pessoas. Eu acho até
interessante quando as pessoas você mata por time, pelo Flamengo, mas não conhece ninguém. Qual que é da tua terra, né? Às vezes o cara vem olhar. Eu olhei jogo do Inter quando fui colorado, não sou. As pessoas perguntam por que tu não é colorado? Não sei, não sou mais. Não torce lá time pro nenhum. Flamengo, Gaúcho. Aí conheci o Rodrigo Paulista, que esteve na minha casa, conheci o pai dele, ele jogou no Inter no tempo. Amizade que a gente leva. Bom, eu cheguei e disse pro E o Alexandre, futebol dá amizade pra gente. É verdade. O Alexandre, que é o aqui da fotógrafo em Santiago, Alexandre Souza. Alexandre, me dá uma máquina melhor, top, porque eu vou levar uma bem boa para lá. Eu quero uma melhor que as minhas. Aí ele me deixou aqui, eu fui. E nervoso, fotografando, esperando que vocês ganhassem, e vocês não ganharam o jogo. Eu vim embora no ônibus, muito triste. Tiraram o segundo lugar, fazer o quê? Daí segunda-feira eu fui mandar revelar as fotos, vamos ver o que. Vamos ver, pelo menos foram, né? Não tinha uma foto, Valdir. Eu me lembro. O que aconteceu? Imprudência minha, claro. O único culpado sou eu. Porque o Alexandre me deixou a máquina, era uma máquina moderna, e eu rodei a máquina, ela marcou como se tivesse filme, mas ela fazia isso no cronômetro. E eu não ia abrir a máquina no claro, nem perguntei para ele o que tinha acontecido, e não fui verificar, fiz uma coisa errada, tem que verificar. Fiquei à tarde no sol tirando foto, não saiu uma foto. Eu não sei se foi sorte minha ou azar que o time não foi campeão. Não ganhou. Mas então isso entrou para minha história e depois eu contei poucos, mas não é possível, não saiu uma foto. Nunca eu tinha feito isso na minha vida. E aí depois nós fomos para Santa Maria contra o 2 de novembro. 2 de novembro ou Novo Horizonte? 2 de novembro ali do campo dele, nós jogamos ali. E aí novamente voltamos com o segundo lugar. Perdemos Eu só acho que eu estou chegando à conclusão que o pé frio sou eu. Eu acho que o Pato jogava para vocês. Pato, o Adão. Era um baita do time. Era um time muito bom, né? Mas futebol é isso. Mas futebol acontece. Eu joguei pelo Riachuelo 2 anos, em 87, 88. Foi ali. Eu joguei. Terminou o Ferroviário e eu fui pro Riachuelo. Eu aqui em Santiago eu só joguei no Cruzeiro e no Riachuelo. Uhum. E fora de Santiago, então, mas hoje você segue jogando, Valdir? A gente segue, o Luiz também vai, né? A gente tem muito conhecido fora de Santiago que querem. Eu joguei em São Borja o ano passado, joguei em Alegrete e joguei em Santa Maria, joguei em 3 cidades. Uhum. Só que às vezes não dava as datas e daí... Agora esse ano eu optei por ficar só por Santa Maria mesmo. O Careca tá jogando lá contigo? Tá, eu, Careca e o Edson, o mesmo Edson. Futebol ainda ou deu uma... Não, o Careca faz... o Careca, se não me engano, faz 7 anos que ele é o goleador de Santa Maria. Nós tivemos um jogo de veteranos agora aqui, né? Quarta-feira. Acho que o Careca é desses que tu disse que é regular, né? Ele não cai de produção. Né? O Careca é goleador, é matador. Nós jogando ali, né? Eu como zagueiro, eu e o Zico e o Beto. O Beto Cabeça, né? Nós 3 zagueiros. Então, jogamos eu e o Beto Cabeça, saímos jogando, deixamos o Zico no banco. Aí disse assim, vamos ver o Careca. O Careca é goleador, né? Então, aí que o Careca foi esperto, né? Ele sabia que ia estar bem marcado. Ele recuava. Ele ia pro meio campo e ele mandava o Marcelinho subir com velocidade. Uhum. Ele nunca foi lá na frente. Só uma vez que ele foi, eu dei uma chegada nele dentro da área, ele disse que fui com o cotovelo, e não foi com o ombro. Mas Luiz, o futebol, pessoal, não é só habilidade, é inteligência, a arte da inteligência, né? Porque você tem que a bola vem chegando em ti, tem que saber o que vai fazer já. Tem que conhecer os atalhos do campo, né? Tem que saber tudo isso aí, né? E tem jogador que se livra da bola, né, Valdir? É o jogador que tem medo de jogar, né? Esse jogador Isso aí, eu já joguei com esse tipo de jogador, é muito difícil jogar com esses caras, que eles têm medo, eles se escondem do jogo, eles não querem assumir, eles estão ali só por estar ali, mas eles não assumem o jogo. Não chamam a responsabilidade. Eles não querem saber a responsabilidade para ele. E quando ele tá com a bola, ele tem que jogar, daí ele tem que fazer, pensar, jogar, fazer a jogada, só que ele prefere se esconder do jogo. Isso aí tem muito jogador assim. Pra ti, quem foram os jogadores, por exemplo, vamos começar nas nossas Copas de 70 para cá, os caras que tu diz assim, esse é ídolo, esse é jogador, me deu o nome de 3 ou 4 da tua geração que você admirou demais. Falcão, Zico, o Sócrates e o Mauro Galvão. Uhum. E você, Luiz? Jogava muito. Mano.
Você, Luiz, é esses mais ou Os menos? nossos jogadores ou pode ser... Não, desses de nível da seleção para cá, né? Dos tempos que a gente tinha seleção. Eu tinha ali o melhor, Figueroa, Anchieta, que era do Grêmio, Figueroa do Inter. O Anchieta chegou em Santiago, cantou para nós num evento, não estava, Valdir? Não, Eles me lembro, jogavam mas o muito, Anchieta né, jogava esses muita dois. bola, esse Anchieta, né? Dois Outro cara estrangeiros. também que a gente diz regular, não é isso? É, um Que não jogador- cai de posição, né? Ele recebeu o título como um dos melhores. Ele foi campeão do mundo, né? Ele jogou Pelo- no Uruguai, pelo foi da Uruguai, seleção né? uruguaia, É. seleção Sim, uruguaia. sim. Isso. Falcão. Eu tive lá, uma época, em 76, o Abílio Reis veio aqui me buscar. Hein? Levou eu e o Sadi, pedalada. Ele me levou, veio aqui olhar, teve aí no estádio ali. Disse pra mim lá aparecer. Eu tinha sido promovido a cabo naquela semana. Cabo. É. O 76. futebol antigamente não dava muita camisa, né? Não. Não. O Pelé mesmo, um cara que ganhava pouco. Ele ganhou mais em propaganda depois, né? Ninguém É, ganhava. Pelé terminou- Ninguém ganhava. É. Hoje, difícil, né? E por que o futebol hoje tá esse valor assim Viu? absurdo? Mas eu acho que o jogador ele tem que aproveitar a sua vida. Porque é muito curta a É fase. curta a fase, né? De repente você machuca amanhã, É, aí tu muito começou o perigoso. futebol, tu não tem nada, tu sai com a mão. Então tu tem que ter um. Uma reserva. Claro. Mas então, hoje é bem. Só que sim, só que é demais que paga pro É jogador. Uns bastante, ganham, é. outros não ganham. É. É isso. Que nem na música. eu fico né? olhando- é. Mas quem tem futebol, ele tem que aproveitar. Eu- tem eu- que... Mas não virou muito comércio, Luiz? Virou um na comércio, verdade, muita é um mídia, comércio, comércio né? e É. outra. Qualquer jogadorzinho perna de pau aí ganha um horror de dinheiro. Pois é, mas aí vem o empresário. Aí daí, é empresário, Né? né? Aí vem empresário, né? É, e os nossos craques de Santiago, que vocês queiram nominar alguns, pode ser começar aqui pelo Valdir, alguns Valdir. Você já falou uns quantos aqui? Já falou nos caras. Não pode falar na família, viu? Que na tua família não tem um que não tenha jogado, acho que só o João, né? E ainda mesmo foi coordenador. Aliás, vai meu abraço pro João. Eu tenho uns quantos aqui. Depois ele vai assistir em essa Santiago tem reportagem bastante jogadores que o se destacaram Riachuelo, aí, né? ele conta uma história, nós não vamos puxar aqui, do Riachuelo antigo, da fusão. não, é- Uma hora eu vou trazer ele aqui para ele falar sobre Essa aí é isso. bom. Mas os nomes que você cresceu vendo jogar, que você queira destacar para nós. Eu me criei atrás ali do Você já campo falou do Chicão? Já falou do de tanta campo do gente? Cruzeiro. Então ali, ó, ali o cara via. Então, minha época que de piano que eu via esse Simeão que eu falei agora Simeão, né? pro Simeão. era um centroavante fora de série. Uhum. Esse cara aí era, eu gostava de ver ele jogar. Esse Arami aí que ele falou muito O aí, Guinga, professor o Arami, o Guinga. Guinga. O Mário que faleceu ano passado, o Brandãozinho, jogava muita bola o Brandãozinho. Sim. Ali depois tinha o Rock, Polga, jogou muita bola também. o Rock, Eu Polga. ouvi falar que o Rock Polga, eu inclusive Aí, Joguei junto com o Rock. E Joguei. o Rock, bom jogador, o aqueles Rock. guri que se criaram com a gente ali no... O Rock foi Raçudo, cara, jogar. raçudo. Foi jogar no Grêmio. Foi, É, O Robinho, o Thiago, né? O Rock, pai do Robinho, né? É. O Rock, eu joguei com o Rock no Riachuelo. Sempre gostei de ver o Rock jogar. Viu só? Mais alguém que tu queira destacar? É muita gente, né? Tem tu muita vai gente falando. que jogou bola. aqui Porque no Santiago. aí depois a gente Esse Paulinho Oliveira que eu falei antes, esse irmão Me do lembro do Bola, Paulinho. esse aí era Me lembro de diferenciado. foto, Gostava né? de Conheci. jogar assim com o ataque que nós tínhamos no Cruzeiro. Mário, Simeão e Guinga. Isso aí é um ataque de, A gente de largava. sonhos. A gente ajudava a defesa, porque tu largava a bola pra frente, tu olhava aquele tendão na defesa dele. Tinha outro jogador no Cruzeiro na época do Luiz também que jogava muita bola, que era o Osmar. Osmar, morreu, Osmar, faleceu. Né? E você chegou a pegar o tempo do Barbella, que dirigiu o Mimoso ou não? Peguei o Barbella eu peguei. uma época. Pegou. O Eu Mimoso cheguei- era um ônibus, né? O início, eu peguei o início. Não, Medonho. É o Medonho. Medonho. Medonha. Eu cheguei a pegar. O Barbella, quando eu era do juvenil, e pra quem não sabe, né, nós somos campeão estadual de júnior naquela época, categoria sub-20 com o Cruzeiro, né, isso aí ninguém fala, né, nós somos campeão, ganhamos de Grêmio, Inter aqui dentro e Nossa fora. Senhora. E nós temos, acho que tem até a foto até hoje Como lá. juventude, né? Não, no Cruzeiro, No no Cruzeiro Cruzeiro. mesmo, é. Nós tínhamos um time praticamente imbatível. Certo. E daí toda aquela base foi para o profissional do Cruzeiro depois. Então, assim, ó, o Barbella foi meu treinador também no Cruzeiro. E só que outro Cruzeiro também, o Barbella gostava muito do Cruzeiro. Aí ele e o Chicão resolveram comprar esse ônibus lá no Rio de Janeiro. Né? Trouxeram para cá o Medonho. Muitas viagens esse Medonho, né? Uma vez fomos jogar com o Guarani Eu não de Bagé viajei. lá, quebraram o vidro da frente lá.
Tivemos que vir com um carpete no vidro da frente, de lá de Bagé chovendo com aquele carpete. E a vez que esqueceram o Paulo Bandeira, meu amigo, né? Comunicador de Santiago, foi goleiro do Cruzeiro. Foi contemporâneo de vocês que esqueceram. Eu joguei com o Paulo Bandeira. Até nós temos um grupo ali. Um abraço, Paulo Bandeira, tá lá em Alegrete. Doutor Paulo Bandeira, meu amigo. Bandeira é meu vizinho ali. O Bandeira, nós esquecemos ele. O cara mais versátil de rádio. Porque ele fazia, precisasse fazer animação do auditório, ele fazia. Noticioso, programa noticioso ele fazia. Narração esportiva. Gostava muito da narração. Tinha o Nequinho, a gente tá no esporte, tem que falar. O Nequinho foi um dos maiores narradores nossos aqui, verdade. meu amigo, meu irmão, Sim. vereador por muitos anos. Mas eu gostava muito da narração, não estou equilibrando eles nem comparando. Eu gostava muito da narração do Paulo Bandeira era mais técnico, o Paulo Bandeira, para narrar. Mas ele foi esquecido em São Cepé. Nós fomos jogar com o Guarani de Bagé uma quarta-feira e almocemos em São Cepé ali. E ele foi no banheiro e nós fomos embora. Nossa, que... E eu falei pro Paulão, porque o Bandeira ia nas viagens, ele tocava gaita de boca, né? E ele ia tocando sempre aquela gaitinha de boca, enjoando nós, né? Enjoando e contando calça. E aí eu disse, Paulão, mas eu senti falta da gaitinha de boca do Bandeira. Cadê o cara? E daí chegamos por lá. E o Luciano, que hoje acho que é vice-presidente do Cruzeiro, o Margarida, que nós chamamos, era reserva do Bandeira. Luciano Stangerlin. É a primeira coisa que ele fez em Bagé, ele sabia que o Bandeira tinha ficado para trás. Ele foi no shopping lá em Bagé e comprou umas luvas. Uma luva nova. Hoje eu vou jogar, né? O Bandeira não tá. O Bandeira pegou uma carona num caminhão, na hora do jogo ele chegou. Não, mas que raiva, que nojo. Luiz, tu não chegou nessa fase. Não eu cheguei lá em Cruz Alta, que eu jogava na várzea lá, na gurizada, a gente ia lá e dizia assim, hoje eu vou jogar, não veio fulano. Chegava na última hora. Tem essas coisas de futebol. Tem uma outra coisa de futebol que eu vou falar. Teve um tempo que a gente jogava contigo, com o Careca, final de tarde, no verão, futebolzinho 7 que a gente fazia. De vez em quando tinha que contratar uns caras para eles irem, porque às vezes faltava gente. E às vezes sobrava. E no futebol tem o mascarado, mas isso é o futebol de várzea, né? Que tá tudo certo para ir. Aí aconteceu os torneios, a gente fez vários torneios, tinha o torneio da imprensa. Tu chegou a jogar o torneio da imprensa, Luiz? Joguei pela imprensa aqui, pelo Expresso, né? No tempo do Canhoto? Que o Canhoto até hoje ele cegava que nós fomos campeões só quando ele jogou. Foi lá embaixo. Foi verdade, né? O Canhoto eu me lembro. Brigada, eu ia lá olhar. Tu chegou a jogar, Valdir? Não cheguei a jogar, mas eu ia olhar. Porque o Careca trabalhou comigo aqui. Uma vez eu joguei pelo Expresso um jogo nos beneficentes dos bombeiros quando era o falecido. Não, nós jogamos uma vez lá em Ernesto Alves, que deu uma confusão. É bom você lembrar, né? Não, lá não. Mas foi ali que era o falecido advogado, aquele que morreu de Covid, gente finíssima, aquele da URI ali, o que tinha Garaldi? O Garaldi. Era meu amigo. Ele jogou com nós, o Garaldi. Ele tinha. Então ele era amigo nosso. Era um cara fantástico, incentivador do esporte e da cultura. Tudo. O João nós sempre jogava junto com o João ia lá, pegava nós e jogar. Eu falo o João Lemes aqui. Uhum. Aí nós sempre joguemos junto com ele. Eu tenho uns quantos jogos que joguemos assim. Eu tenho história para contar. Torneio. Uma vez nós fomos jogar. Ele era muito amigo do Rui Gelser. O Gessinger. Armando. O desembargador. Aí nós fazia jogo. Tem a história do Tramontina e do joguei com ele no Cruzeiro, sabe? Vou contar depois. Nós fazia jogo e o Rui Gelser eu joguei com ele. O Tramontina, aquele ali. Nós fazia o jogo e nós ia lá na granja jogar lá. O João sabe, o João Lemes ia. E cada peão que ele pegava pra trabalhar, ele dava um tênis de futebol. Se o cara não jogasse bola, não trabalhava com ele. Aí tinha um campinho lá. Sim. E ele queria jogar, velho. E ele queria marcar o Careca voando na época, né? O Careca entortava aquele velho. E ele botava o guri dele, o Rudolf, jogar. O guri não jogava muito bem, ele ficava bravo. Mas o bom era depois do jogo, né? Era chifre, aí que ele botava aquelas ovelhas aí de França dele pra nós, e gaita e cerveja. Pois o Gessinger jogou. Que fase boa, né? O Rui Armando Gessinger jogou na época do Simeão, Tramontina. Eu tenho outra história. Jogou ali. Pode contar, Luiz? Exatamente. Nós fomos jogar em São Borja, um amistoso, lá no Celso Rigo, lá na. Eu tinha esquecido na Piraí. Eu, o João, o Elton da Felite. O Elton do o Roberto no gol. O Roberto Duran, Roberto Duran e mais uns guri. Montemos. Chegamos lá, o PC. Paulo Maia. Chegamos lá, o Celso Rigo botou 4 guri do Grêmio lá, que estavam lá, morando lá com ele, lá pra jogar contra nós. Foi uma festa aquele jogo. Parece que empatemos.
Eu não me esqueço que o Elton Dollar era bom, jogava na frente, né? Ele fez um gol de bicicleta. Bom de bola, né? O Elton. Mas daí também depois aí nós fomos para um galpão lá do Celso Rigo e aí desmanchamos carne e cerveja, né? Mas daí teve uma outra história. Na volta, a nossa caminhonete estragou. Terminou, a nossa caminhonete estragou. A bomba de óleo. Era um frio, e nós íamos vindo e o João ligando pros caras. Aí quando conseguiu falar com um funcionário dele, o cara foi ali buscar nós no Estalda, ainda foi na reserva. Não abasteceu o carro para ele. Viemos lá a reserva no Estalda. Essas histórias de futebol, essas coisas deixam a gente... Quando a gente passa por necessidade, a gente fica mais humano, a gente aprende também muita coisa, né? E gera muita amizade, porque depois que você tá no meio da estrada, não tem o que fazer, tem que esperar. Né? E... Nós paremos. Mas nós temos uma história também, né? Uma vez nós fomos jogar em Cerro Largo. É o campeonato estadual, né? Eu jogava por todo o estado. Time Tramontina, né? Tramontina. Bom, o Tramontina foi para a esquerda porque eu estava numa fase... Tramontina estava numa fase boa. Tramontina numa fase boa. Aí como ele era Tramontina tinha 22 anos na época. Ele era da zaga também? Era lateral direito. Como eu estava bem na direita, eu estava subindo, o tenente botou ele para a esquerda. E eu fiquei na direita e aí ficou eu, o Adailton, Kerli e Tramontina. Um paredão. Kerli, vocês não haviam falado. Esse foi um grande jogador. Grande jogador, Kerli. Mas que jogava muita bola. Jogava muito. Bola por cima, ninguém ganhava. Ele era... Eu tenho um buraco aqui na cabeça, um caroço aqui, porque Kerli, cotovelo do Kerli. Companheiro meu. Nós com o Medonho. Subimos nós dois juntos e nós dois. Tinha que deixar ele sozinho sair. Foi um acidente. Nós com o Medonho ficamos muitas vezes atolados ali naquela estrada de Cacique, a Rosário, que nós ia jogar Livramento. Ele ficava atolado ali. Barbela de motorista. E o Barbela reinava muito, incomodava muito. Deus do livro, o Barbela. Foi meu padrinho do rádio. Gente boa, mas ele tá louco. É chato, né? O motorista dele, ele tirava o cara e ele de motorista e o cara ia estragar o ônibus dele. Mas essa história nós fomos jogar em Cerro Largo, nós fomos lá. Nosso time era bom, cara. Eu não sei, aquele dia lá, nós perdemos de 1-0 pros caras de lá, cara. Os caras, um campinho, uma ladeira assim, fechado, tudo de tábua. E o campo pequeno e uma ladeira ainda. Aí nós perdemos de 1-0 pro Aurora. De Cerro Largo. Um lançamento lá, a bola picou fora da área e o Reni sai para dar um chute e errou em bola. E chega um baixinho assim, um moreninho baixinho. Esse não era um jogador regular, né? Meu Deus, errou em bola, o cara fez o gol. E quem disse que nós fazíamos? Nós em cima e não fazia. Aí o que aconteceu? Nós tínhamos que jogar uma partida, eles vieram aqui e nós ganhamos deles, de 3-0. Que quebrou um travessão ainda, que tiveram que amarrar a trave aí com as tábuas. O Simeão quebrou, de fora da área deu um chute e quebrou o travessão. Baixou o travessão, a paulada. Aí deu 3-0 para nós, então tinha que jogar negra, fora de casa. Certo. Vamos jogar lá em São Borja, no estádio do Inter, lá de São Borja, do Cruzeiro. Lá. Aí o que aconteceu? Os caras vieram com 5 ônibus de Cerro Largo e mais uns carros. Lotado lá, que bancada. E nós fomos daqui só com do Barbela, o camburãozinho do Barbela, aquele, sabe? E aquela fumaça. Tudo apertado. Aquela fumaça entrava dentro ali. E a maioria dos atletas foi ali. Foi 2 carros mais. E deu. Nós era aquilo ali. Aí o que aconteceu? Chegamos lá, começamos a tocar bola. Aquele campo era um tapete, né? Estádio do Cruzeiro lá. E o campo grande, né? Deu pra nós, né? Começamos a tocar bola. Pá, na defesa lá. Era eu, Kerli. Ia pra esquerda, pra direita, volante. Caía a bola, já sabia pra onde que ia. Aí o juiz pegou e pitou falta contra nós. Pô, mas por quê? Eu não sei, eu nunca... Mas diz que existe isso aí. Menosprezo, humilhação ao adversário. Os guri corriam da Aurora pra lá, pra cá, não pegavam a bola. Vocês estavam debochando do colocaram na roda. Botei na roda. Você sabe que a Alemanha uma vez não fez mais em nós por respeito, né? Respeitou. Entendeu? Mas o jogador pediram em campo. Tem essa história, né? Isso é dignidade, isso é grandeza, Valdir. Claro. Aí podia ter tomado muito mais. Nós tocando a bola pra lá e pra cá, né? Ia pra lateral esquerda, pra direita, no meio, e os caras correndo. E nós, 3-0 no primeiro tempo. Vocês foram bandido mesmo. 3-0 no primeiro tempo. Segundo humilhando os caras. Segundo tempo, mais 6-0 lá em São Borja. Os caras saíram humilhados de lá mesmo. Que coisa. E a defesa humilhou mais ainda lá, que os caras, depois conversando com o atacante deles lá, em não sei onde é que foi, que nós
Disse, mas nós não pegava a bola nunca, nós estávamos cansados, não conseguia alcançar. Mas, Luiz, no Tava na futebol, roça. se você jogar contra o teu irmão, tem irmão? Tu tem irmãos? Tenho. Jogam futebol também? Não. Se você jogasse contra os teus irmãos, tu ia entrar pra ganhar, né? Sim, Não é assim que... Como Exato, o ser é. humano, ele tem essa vontade de vencer, né? Então não importa, você já chegou a jogar contra os teus irmãos, teus familiares? Joguei. Hoje tem a gurizada, né? Os do Pedro são bons jogadores, os meninos, né? Eu joguei contra meus irmãos, mas eu não gosto de jogar. Porque Então. uma coisa que eu nunca gostei de jogar contra amigo meu. Eu gosto de jogar com jogador estranho, Então- que daí termina o jogo, tu Então tá escrito- dá cumprimento e vai embora. E sempre acontece, e às vezes acontecia uma briga em jogo, Valdir. Discussão em futebol tem que ter, sempre tem, né? Tem. Mas eu sempre penso assim, ó, futebol, o que acontece ali dentro das quatro linhas tem que ficar ali. Muito Ele não bom, pode bom. sair dali. Não é extra-campo. Não, dali a vida particular do cara não pode intervir. É ali, ficou Muito ali. Tu bonito. discutiu com o cara, é ali. É. Tudo que tu disser pra ele e ele disser pra ti tem que ficar ali. Certo. Não pode partir pra fora. mas sei. eu também Porque ali acho dentro assim. de campo ali tem as gírias do cara, Só jogar, que- falar e coisa, mas terminou o jogo. Só que eu acho esquece. que... Momento da emoção. Claro, daí tu Só, esquece. eu acho que tem que existir um respeito. eu acho. Juiz, Por exemplo, assim, ó, nós o Luiz veteranos. Nós veteranos. o O Luiz Valdir sempre é mais nervoso um pouco, mas nem tanto quanto o Careca, É, o João. não, O Pedro também é um cara muito tranquilo. É. O Luiz Assim, sempre ó, foi um cara muito tranquilo Não, também. eu sempre fui, graças a Deus, fui sempre bem tranquilo. E assim, eu vejo hoje que quando tu vai jogar um veterano, acho que nós temos que ter respeito com o nosso adversário. Respeito com o teu companheiro, respeito com o teu adversário e com a arbitragem. Nós temos que respeitar. Tá? Agora Mesmo tu que vai pra erre, dentro- né? Mesmo que erre. O juiz vai não vai errar. errar por vai errar, vai sempre errar. vai Isso errar. é da vida. né? Agora, tu chegar e xingar um adversário, eu não sou assim. E eu não gostaria É que que fosse assim, né? Mas nem todo mundo é a mesma Não, coisa. o homem É. ele tem um momento da Tu emoção. tá com sangue quente, E às as vezes coisas ele não- fluem, né? Ele até Tá se com sangue arrepende quente. depois, mas não adianta. Exatamente. Tem umas histórias do Chicão que eu vou contar aqui, porque ele nunca me pediu segredo. Uma vez o Chicão foi jogar em Jaguari, eu não sei se era Nespresso, o que foi, ele deu um soco no juiz, derrubou o juiz, o Chicão. Aí o jornal fez uma charge do Chicão com o braço remangado assim, o juiz no chão com o olho roxo. E um dia eu estou não me lembro qual era a festividade, o Chicão me chamou naquela festividade, depois de alguns anos. Disse, João, vem cá te mostrar um negócio, nunca te mostrei. Abriu a carteira e me mostrou o recorte da charge que tinha saído. Então a gente via o quanto o cara, a grandeza dele, né? Porque às vezes ele perdia a linha e brigava. Perdia. Uma vez no futsal eles foram a Santo Ângelo, vieram com o olho roxo, ele já era vice-prefeito. Acho que ele era vice-prefeito. Acho que eu tenho várias. É, Na verdade, o Chicão tá sempre envolvido naquela Sempre, encrenca, né? é. Um cara usava aí ele, camiseta e ele mesmo. guardou aquela charge, porque se é outro fica brabo, né? Não é que se viu, me colocou. E ele não, ele guardou e depois dava risada. Quer Mas dizer, a gente o percebia que ficava lá no campo. O Chicão era autêntico, né? É, O Chicão, ele não Exatamente. escondia. nunca escondeu, né? Ele era o cara que ele era. E assumia. E outra coisa, o Chicão não era falso com a gente. Ele era um cara de caráter, Positivo, tinha positivo. Ele tirou um gol uma vez, né? A bola ia entrando e ele entrou na quadra e tirou o gol. Ele estava no banco de reserva, de massagista do time de futsal. E ali não no foi set, gol. E não foi gol. Deu um tumulto ali no set, mas não foi gol. Não Como é que foi. foi essa história, Valdir? O Chicão tá no banco ali no set, ali no estadual de futsal, com o Eu time. lembro disso aí. Tinha o time do Cruzeiro de futebol salão, né? Mas Tá- ele como jogador também. Não, ele como Não. dirigente. Dirigente. A bola ia entrando, rolando devagarzinho na goleira, o Chicão só saiu assim, porque ele tava. Acho que ele tava meia de. O Chicão foi tudo no Cruzeiro, mas acho que era até massagista. A bola ia entrando, ele veio e deu um bico na bola, não deixou entrar. E a bola ia ser gol. Ah, deu um tumulto horrível ali. Tumulto, mas não é gol. Mas não foi gol. Por quê? Aí, Porque tipo, poderia não, Não ser. entrou. Não Ele é um foi. ser estranho no jogo. Poderia ser um ser estranho no jogo. É. É, Só que daí Extracampo. foi um extracampo. Só que ninguém tem culpa, né? Só ele que foi expulso da quadra e deu um tumulto, mas não foi gol. Mas que o história Cruzeiro interessante. ganhou o jogo. Isso é inédito no futebol. Não, foi verdade, todo mundo O que sabe. mais que Me vocês lembro sabem também. de história agora, mais no final, eu quero que o Luiz fale de algo muito bacana que o Valdir me confidenciou aqui, eu estou sabendo já, que ele continua fazendo amizade no esporte. Fiquei muito feliz, até eu tenho que ir lá fazer uma reportagem, Valdir, com essa equipe, com esses amigos. Quantos amigos vocês conheceram e quantos ainda vão conhecer? E quantos estão com vocês no futebol? Por exemplo, tu não está mais
no Cruzeiro, né? Tu trabalhou muito tempo trabalhei lá. a vida toda no Cruzeiro. Até vai meu abraço pro Jaime. Eu convidei o Jaime hoje tinha um aniversário. Meu amigo, meu irmão. O Jaime é outra lenda do futebol. Carregou aquele Cruzeiro nas costas, o Jaime, né? O Jaime é GT. Traziam treinadores ganhando altos salários de São Paulo, do Rio de Janeiro, e o Jaime aqui da nossa terra. Bem negado. Mas mudem o treinador, Valdir. Te lembra que falava? Mudem o treinador pro Cruzeiro e melhor. Mas o Jaime era aqui o em cara... Santiago mesmo. Não Quem era foi isso. treinador? Isso aí. Não é saiu assim. campeão, acho que... E o Jaime fez um baita trabalho no Cruzeiro. E ele aguentava muitas vezes da plateia, da torcida, porque na hora que o time não vai bem, o treinador ouve, o juiz ouve, sei lá, o dirigente ouve, né? Isso é normal, e o Jaime, então, vai meu carinho e reconhecimento para ele. Mas essa grande amizade, tinha pessoas que eu nunca ia ter convivência se não fosse o futebol. O futebol dá muita amizade. Esses dias nós nos encontramos com o Valdir na formatura da filha dele, e a gente encontrou o Kiko, né? E aí mais o outro rapaz, a gente começou a se lembrar. Eu acho que essas coisas assim não podem se perder, né, Valdir? Não, eu vou contar uma história agora que aconteceu comigo lá em Santa Maria, num jogo lá que teve, né? O time do Marqueto, o Santa Maria, né? Contra o Ferroviário. E eu tinha um amigo meu que trabalhou no colega ferroviário. Ele trabalhou aqui, vinha de Santa Maria, trabalhava aqui. Aí ele é um cara, um baixinho, retaco forte, né? Jogava muito futebol. E nós jogando futebol lá, na Ferroviária, apareceu esse cara jogando contra mim, né? Eu derrubei 2 vezes ele. Ele era zagueiro e ele era atacante. Eu derrubei a primeira vez, ele reclamou do juiz. Aí, seu juiz, olha aí. O cartão pro cara. Né? Na segunda vez não passou de novo, né? É muito habilidoso, né? Aí ele caiu e já reclamou pro juiz. Aí eu olhei pra ele assim, cara, mas tu não é o Som, cara? Tu é o Silveira, cara. Você abracemos nós dois dentro de campo. Dentro de campo, abraçando. Estavam trocando farpa. Sim. Mas tu nunca foi um cara de chegada no futebol, não foi, né? mas às vezes tem que chegar. Sempre foi muito técnico, sim, né? Sim, mas às vezes foi parte do jogo, chegar, né? Tem que chegar, às vezes. Faz parte do jogo. Sim. Mas essa aí foi engraçado, cara. Nós dois se abraçando, ninguém sabia o futebol é um esporte de contato, né? Contato, exatamente contato, isso, exato, né? Leva a emoção. É como acontece aqui nos nossos treinos, aqui com o nosso grupo que nós temos aqui no municipal. Eu sempre aviso, sempre falo, né? O futebol é de contato. Vai acontecer uma chegada? Vai. Vai ter choradeira? Vai. O velho sempre chora. Mas tem uns que são demais, né? Demais, mas mesmo Quem assim... é os mais chorão de Santiago? O Cé ainda joga futebol? Não, o Cé não parou. Grande jogador, mas ele chorava, né? Pra mim, o mais chorão que tinha em Santiago, o que até parou, é o Cláudio Manzoni ali da... O Manzoni chorava bastante. Aquele Paulão é quieto. Não, o Paulão é quieto. Paulão é outro cara que a gente não falou aqui, né? Paulão é disciplinado, né? Paulão. Outro cara que, se tu quiser falar em esporte, que é um colaborador também bom, que dá pra trazer que falar em esporte, é o Tarugo, né? Taruga, eu não consegui... Mas ele não gosta de conversar assim, não gosta. Às vezes, mas é um batalhador, né? É um batalhador, mas o Taruga é um dos caras mais esforçados, um cara desportista, um cara que se interessado pro esporte, cara. Fez carreira lá no... Sim, um cara assim, gente... aliás, a gente não falou das carreiras, a gente vai falar agora no final, deixei pro final para falar sobre um trabalho que tu vem fazendo, reunindo os veteranos, né? Quando é que vocês vão parar de jogar, cara? Era sub-40, sub-50, sub-60. Já criaram sub-70? 70 em Santa Maria já tem. Aqui tem o sub-60, no nosso grupo tem. Nós jogamos em Alegrete. O máximo é o 60. Santa Maria já tem o sub-70. Pode jogar eu jogo 60, antes não. Lá em Santa Maria eu jogo 70. Eu vou fazer 70 agora, mas faz 2 anos. 68 eu já entrei nos 70, com exceção. Eu conheci um com 82 em Santa Maria. Tem o Valmoré. O Valmoré joga no... Tirei uma foto com o cara. Mas me manda. O cara é professor universitário. Se tu tem foto, me manda. Viu? 82 Entrou um cara com 82 jogando no Morenão lá. É o Moreno, esse aí. Jogando no Gauchão lá. Sim, jogou no Gauchão lá, eu disse pro outro companheiro meu, mas olha lá, será que eles vão botar aquele cara lá pra jogar contra nós? Isso é uma humilhação pra nós, cara. Botar um cara daquele de 82 anos, o preparo dele, olha lá, o cara com as canelinhas fininhas assim. E botaram 10 minutos. Esse velhinho? Botaram e tiraram o cara, porque não deu, ele não tinha força de bater na bola.
eu disse pro meu companheiro, é uma humilhação pra nós, vamos pensar que nós somos uns pernas de pau mesmo, cara. Botar um cara daquele jogar contra nós. E tem a falta por humilhação. Mas o grupo que você tem, vocês se encontram religiosamente para jogar futebol e conversar e promover a amizade? Sim, exatamente. Isso aí o nosso grupo é esse aí. Quando eu formei esse grupo, eu convidei o Sérgio Guedes, o Jomar e o Pisca. Estavam me ajudando no Cruzeiro ali quando eu estava, né? Eles saíram de lá, eu levei junto eles. E é eles que fazem a junção, é eu e nós 4. Certo. Aí, o que acontece? A gente começou a receber ligações, depois que saíram lá, uma atrás da outra, naquela semana, cara. Aquela semana, ligação direto para participar do grupo, sabe? Quero participar, o fulano, era pro Sérgio, era pro Jomar, era pra mim, direto. Sei que não deu uma semana, estavam quase 100. Nós temos com 170 cadastrados. Que faixa etária? De 40, 50, 60, 70. Os mais idosos estão perto de 70. Não, tem um cara com 75 aí. E jogam lá no Municipal? Sim, lá no Municipal. Quais os dias que você se reúne? Nas quarta-feiras. E aí dá 2, 3 times? Dá 3 times sempre lá. Dá 30 e poucos lá. É bem iluminado? É bom de jogar? Bem iluminado, é bom o campo deles. Lá. E vocês conseguem esses horários, esses espaços para... Consegui com isso aí porque eu já tinha pedido pro Batista, eu estava no Cruzeiro e pedi pro Batista. Mais um horário, né? Além dos quartos, eu vou botar no outro. E eles, não, a hora que tiver, tem horário. Às quartas-feiras, vou um dia lá para conhecer esse pessoal. E eu começo sempre com, como eu te falei, a resenha, porque o respeito, eu preservo muito isso aí, cara. O respeito entre o companheiro, o colega que vai lá, tá estressado, vai sair do serviço, vai lá correr. Aí tu chega lá, encontra um cara mais estressado, vão discutir. Um dia eu parei o treino lá, em 30 minutos eu parei o treino. Acabou o treino. Por quê? Porque vocês vão brigar aí, tá? Esfria a cabeça e deu daí, só no outro treino depois. Aí começou tudo. Aprenderam. Sim, tem que ser. Vamos aprender depois de. Não vai querer dizer velho, mas depois eu trato com respeito todos eles. É isso aí. Luiz, tem que ser respeitado, né? Tu tem essa minha admiração. Né? Vocês dois são meus ídolos. Não, mas De tantos que eu tenho. Sim. O Careca ele vai ficar exibido agora, mas o Careca é meu ídolo, né? Sim. É um cara que teve até na França jogando. Eu tenho o maior orgulho dele ter feito parte aqui do nosso trabalho, do jornal. Somos amigos desde que eu cheguei em Santiago, ele era bem guri. Mas o Careca desequilibrou. Família, Valdir. Sim. O Pedrinho, o João, o Tramontina, o Grilo, não tive muitas convivências, mas todo esse pessoal, se eu começar a falar nome aqui, eu vou... Convidei o Grilo para treinar com a gente lá, eu vou lá, mas nunca apareceu. Então eu prezo muito por vocês, amo muito a nossa cidade, hoje eu sou cidadão santiaguense, a Sandra é cidadã santiaguense, a Suzana é cidadã santiaguense, foi aqui que eu me encontrei como jornalista, como professor que sou hoje, e daqui eu saio às vezes e levo o nome de Santiago para muitas cidades que eu vou, tentando ser uma pessoa melhor e contar o que nós temos. Hoje nós temos, Luiz Alba, assim que está aqui no nosso jornal, nós somos a cidade com a melhor índice de segurança do estado. Que é uma das mais seguranças do Brasil. Isso é fruto de quê? Não só do trabalho da segurança, mas da relação dos órgãos de segurança pública que não ficam competindo. Exato. E que tem essa parceria com a sociedade, com os órgãos públicos e com a imprensa. Exatamente. Então, hoje também o futebol cresceu muito, o esporte cresceu muito, o Batista merece aqui todo o meu carinho, meu respeito. Eu quero saber o que mais que eles precisam fazer, que parte eles estão pecando, que parte... O Batista eu conheci em Cruz Alta, quando ele jogava lá também no futsal. Salão, né? Para mim, foi um dos melhores jogadores do futebol do salão que eu conheci. E admiro muito a pessoa dele. Às vezes penso assim, será que o Batista tem... Eu quero saber o seguinte, tem estádio para você jogar em Santiago ou agora é mais futebol 7, é mais quadra? Na verdade, está faltando campo para Santiago, né? E está faltando o interesse das equipes para fazer um novo campeonato, né, cara? Sim. Eu acredito que o pessoal não está saindo do campeonato por causa que os responsáveis das equipes estão se... Cadê o Força Jovem? Exato. Cadê o Grenal? Daí. Cadê, Valdir? O Grenal... O Riachuelo tá firme. O Riachuelo e o Grenal voltaram, estão ali mantendo voltaram no livre. Mas o quarentão, os veteranos só que não existe mais. Nós, Santiago, eu tô meio por fora, porque não tem jogado aqui. Mas o que eu vejo, assim,
falta de campo é nítido, né? Nós tinha 3 campos e os quartel às vezes emprestavam. Mas não tem obrigação, né? E o municipal foi feito lá para os times amador jogar, né? Aquele campo lá foi feito para os times amador jogar. É bom, tá lá, agora de noite dá para jogar. Mas eu acho assim, ó, o campo ali que era do América ali, que agora vão transformar em outros quadros de esporte, poderia ficar de 11 ali. Tu acredita que possa fazer falta pro futebol 11? Tá fazendo falta. Não tem como jogar? Tá fazendo falta. Não o tem campo mais? não tem como jogar 11, foi desmanchado o campo, né? Eu não tô criticando, eu acho, mas eu que sou oriundo do campo de 11, eu preferia que tivesse um campo de 11 ali. Exato. Porque ali naquele campo ali nós decidimos uma Copa Razão com o Nova Palma, então se ele tinha condições de sediar uma final de Copa Razão, ele tinha condições de sediar jogos do Municipal. Certo. Mas daí foi feito aquilo ali, cada um pensa de um jeito, né? O América ainda existe? Não, o América parou. Quem mais? Eu joguei os 5, 6 anos no América ali. Tu é oriundo do América, praticamente, Luiz. Ferroviário. Depois foi Riachuelo, depois foi o América. Os antigos, acho que 6 anos no América. E Cruzeirista. E Cruzeirense. O Maninho disse que quem é do Cruzeiro é cruzeirense. Olha. Eu aprendi, né? O futebol hoje aqui tá entre o Riachuelo, que mantém ainda ali, né, gurizada, e o Grenal que voltou, né? E o Corinthians ali do Marques, que é um batalhador, outro cara que a gente podia trazer aqui, é outro batalhador. E nós temos esse nosso... E o resto é time novo que tá na cidade. Tá, mas tem uma coisa que a gente não falou ainda, que o pessoal da ACAD, né? O pessoal que é veterano. Só que eles são salão, né? Salão. Porque... Não, eu sei que são salão, mas eu digo, vale a gente lembrar, né? Sim, é isso aí. Eles vão, inclusive, representar o Santiago. Não, longe isso aí foi bom para eles. Não foram convidados agora para um torneio. E João, nós, como tu falou agora, que tu é um cidadão santiaguense, nós temos o maior orgulho de ir jogar fora aí e dizer que nós temos de Santiago e falar o que nós temos aqui. E que a terra do torneio, então, da Copa assim, Santiago, a gente vai... Eu vou a Alegrete, às vezes comendo. Uma vez os caras vieram aqui jogar um amistoso com nós e ficaram encantados com a cidade, com as casas, com tudo. Bonito. Então tu fica orgulhoso, porque a gente que nasceu e você criou aqui... E você tem a história muito linda com as crianças, Valdir. Tu é um ídolo das crianças na escola da URI, né? Ali é... O meu filho, inclusive, que hoje é médico, ele se criou ali, indo na escola e com a tua proteção, com o teu cuidado, né? Que tu tem um carinho muito grande por essas crianças, né? Esse ano passado eu fui escolhido... Eu quase sempre sou escolhido do terceirão o funcionário homenageado. Esse ano eu tive uma homenagem muito grande dos guri. Eu sinto que tu até fica emocionado. E ali é a segunda casa minha, que eu parei de jogar futebol em 97, profissional, e comecei a trabalhar na escola ali. Quantas vezes tu foi embora com um guarda-chuvinha levando o meu filho embora? Não, vem cá, rapaz, não ter mole. E eu sempre falava, sempre falava para aquele guri, pro João, eu chamo ele de João, que a gente via potencial nele, né? E a gente sabia que ele queria, né? Porque ele podia sempre estar tranquilo, tu chamava, ele sempre foi um guri educado. E a gente torce, eu sempre conto a história da escola ali. Ele tem um carinho muito grande por ti. A escola da URI, há 2 anos atrás, formou 11 médicos que estudaram Deus do pré na escola ali. Então o cara fica feliz. 11, Valdir? 11 médicos no ano. Nossa Senhora. Inclusive a filha do Dr. Colpane ali. Inclusive tem o Thiago, que é cirurgião plástico, né? Filho da ex-diretora, se não me engano, né? Tem o Davi, que agora é... O Davi também foi que tá no Grêmio lá, o Davi eu fico feliz de ver ele crescer, porque eu sempre gostei daquele guri. E a gente tem um carinho para aqueles guri. Hoje eles me ligam, o Luiz viu aquele dia lá do jogo lá, eles estavam tudo lá em Rodemir. Foram tudo lá olhar o jogar. Vou mandar depois uma foto nossa aqui pro João. Que é uma escola, né, que a vida, eu faço 28 anos que trabalho ali, né? E graças a Deus nunca tive problema com nada, com o pai, com a URI deu uma volta por cima, porque a URI encerrou, tá no Jornal Expresso de hoje, com grandes projetos, inclusive na própria escola da URI, desenvolveu muito, né? E essas crianças que hoje são destaques, aliás, tem essa menina que vai para Harvard, ela não chegou a estudar na URI, mas ela estudou ali no teu bairro, estudou no Geraldina, estudou no Lucas Araújo, não estudou o Olga. E ela vai para Harvard, quer dizer, nós temos potencial aqui, não é no esporte somente, mas é um conjunto. Claro. E hoje nós podemos sair com tranquilidade. Tem netos? Tenho 2 netos. Né? O Valdir não tem neto ainda. Inclusive tem uma neta que está em casa. Tá. Mas as crianças podem sair tranquilo para a rua a hora que for, que não tem problema. Hoje eu falando com um diretor do Palmeiras, que o Palmeiras está ali na escola da URI ali. Eles ficaram ano passado e gostaram e voltaram esse ano para ele de novo. Aí ele me perguntando como é que era Santiago, eu disse,
Aqui em Santiago é tranquilo. Aqui não tem assalto, mão armada, não tem nada. Aqui não tem facção. Ele me Segurança perguntou, é muito grande. me muito perguntou se forte, tinha né? favela. Eu disse, favela não tem também. Não tem criança na rua. Tu não vê criança na rua, tu vai andar tranquilo aí. Isso é uma semente do Chicão. Porque eles De não ter lá em cena- São Paulo dizem que não Chicão podem nem tirar o celular do bolso, né? Viu, Valdir? O Chicão e o Toninho. Que plantaram a semente do Criança Feliz com o Paulinho Reis. Exatamente. Com a Mara. Eu Paulo. nem vou falar nome aqui porque eu vou deixar. Falar em Paulinho Mendes, assim, um grande esportista e Paulinho conhecedor Mendes, do futebol. Paulinho Mendes é um cara que eu ia mandar um abraço para ele, estiver ouvindo a gente, conhecedor, um dos melhores comentaristas Verdade, e foi para mim verdade. um dos melhores presidentes da Câmara que eu conheci aqui. Verdade, Paulinho. Diplomático. Esse cara é... Que aqui nós não estamos discutindo política, mas eu gosto. A gente faz política, nós estamos fazendo política Claro, aqui. E eu acho bonita a política de ideias divergente, mas que tem educação. Sim. Exato, Prezar pelo outro. Exatamente. Não é preciso ofender. E o Paulinho sempre foi, Paulinho Mendes, sempre foi um cara assim. Educado. Professor, né? Mas nem por isso. Catedrático. Catedrático. Então, e conhecedor do futebol como nunca. Gente, chegando ao final, ficou um gostinho de quero mais. Vamos ter que convidar mais uns amigos pra gente continuar essa conversa, né? Tá faltando a nosso grupo cuidar mais do esporte, né? verdade, Nós temos que lutar pelo esporte. É. Que o esporte E é que Santiago tem que ter gera amizade e saúde, né? E o teu sobrinho William tá jogando? Tá jogando, joga de vez em quando. É, tá outro gurizada. guri bom, né? Logo Se comecei criaram em roda da gente, né? Sim. Logo comecei a jogar em Santa Maria lá. Foi o Salário até que falou lá com o Marqueto lá. O salário é outro Salário que eu que tenho me que uma hora deu a- trazer aqui para contar uma história. Me deu as coordenadas e os caras, eu estava trabalhando em Caciquim em 2010 e o Marqueto me ligando. Eu nem conhecia o Marqueto. Queria que eu fosse jogar. A gente tava falando dos jogadores altos, né? Mas o destaque foi o salário, um dos melhores Salário foi um jogadores. baita- Né? sim, Salário foi um grande sim, jogador. Então é uma estatura mediana. E né? o salário É. é um bom professor Muito com as crianças ligeiro, no projeto. É, Muito assim. rápido, é. Aí eu só fui jogar depois que eu parei de trabalhar em Caciquim. É. Eu joguei em Caciquim 5 anos e saí campeão os 5 anos lá. Eu jogando na defesa, eu organizava a defesa e o Alex Rossi matava o Tu ataque. foi militar e foi da aviação férrea, Luiz. Foi. Eu servi. Inclusive, hoje nós tivemos um encontro de 50 anos Dos combatentes. Os combatentes, exatamente. É. 75, 2025, 50 anos. É. Estamos lá, meio-dia nós saímos lá. Maravilhoso. Agora eu vou sair daqui e vou ali pro funk. Ali nós temos um churrasquinho, só. porque os caras que vão embora longe, vão amanhã, eles vão posar aí. E aí nós vamos se encontrar de novo ali, ó. E essa saudade que tu matou hoje aqui vendo os três, Ah, é, mas os trens aqui, ó. Olha aqui, ó, aumentou aqui, ó. sabe por que que a gente fala, criou Estação Expresso? Porque Expresso é o jornal. Ficou bonito. Expresso quer dizer Ficou bonito rápido. isso aqui, cara. E estação é o lugar onde tu para. É a estação. É. Então, por isso que é a Estação Expresso em homenagem Expresso, ao né, trem tá. que ajudou muito Santiago, né? Só que Sim. nós temos em cima da linha aqui, ó. Porque passa o trem. E hein? sem saber, eu nem me lembrava direito que o Luiz, esse cara fantástico, vou dizer mais uma vez, que você é um cara que Santiago, é só Santiago mesmo para ter essas pessoas, né, Valdir? Santiago tem essas. Tem essas coisas boas, né? Bah, Obrigado, pessoal. Vai ficar para outras vezes a gente se reunir, só trazer temos a mais agradecer, né? Eu que agradeço aí na oportunidade. agradecer de falar em poder- esporte. É, exatamente. Poder Tentar trazer gente. saber um mais pouco pessoas. da vida da gente. O Valdir aí, é meu vizinho, mas a gente se encontra só na passagem. É, na rua, passada, vamos- né? Agora tá no trabalho e tal, É. mas hoje revivemos um pouco, né, Valdir? Vamos ter que ir lá ver se tu joga lá com eles ou não? Às vezes eu fui uma vez só, né, Luiz? É que. Ah, o teu passe levaram para Santa Maria lá, né? Santa Tá Maria, difícil, né? Mas às vezes, quando dá, a gente vai, né, Como Luiz? é que você faz para você manter essa forma física? Os dois. Último agora. Não, mas a gente. Vocês Comer têm uma pouco, forma física comer- invejável. Comer pouco, Correr bastante. correr bastante, E eu até fui no médico. durar muito de bicicleta e dormir bem e beber, Beber pouco. beber e não fumar. Tá, mas o jogador tem uma história. Depois Eu do jogo tô- a gente se reunia e tomava cerveja, né? É Sabe a resenha que eu não, que diz. tu não tomava muito. Não, é a resenha que dizem, né? Tu nunca te vi bebendo. Mas eu não sou de carne assada muito, não vou muito no churrasco e coisa, então o cara Eu vai tô mantendo. parando né? com futebol desde os 50 anos eu tinha. Aí os caras, não, vamos lá, cara. Eu não queria parar, né? Nunca tiveram problema de joelho, porque eu vejo os jogadores não. sempre com Joelhos. problema de Eu joelho. nunca tive problema de nada. Eu Que tive preço, problema. né? Eu, assim, ó, problema de joelho, eu duvido. Esse aí já disse que não tem, eu sempre tive. Mas você tem 60 e quantos? 70 vou fazer agora. Eu joguei um jogo com os Você guri... tem o quê? Uns 45?
50? Você tá com 50. 56 anos. Eu só. Aí E eu jogo com os guris de 17 anos ali lá da URI, que E não fazem te jogo. pegam. E jogo de mano a mano com Sim, eles. Eles, tá bem fisicamente. eles não acreditam que eu tenho 56 anos. Não, mas você tem um preparo físico invejável. Você frequenta a academia? Não. Nunca fiz. Só fazia academia quando eu era profissional, que daí eu obrigava o cara aí, o cara tinha que ir. Mas não. Minha academia é bicicleta e correr na areia e. Onde é que anda um outro parente teu, que é um cara fantástico também, que a gente chamava ele o Chaleira? O Chaleira tá trabalhando no Bazano, eu acho. Eu já vi ele ali. Não sei do que é do Chaleira. Acho que tá trabalhando no Bazano. Eu de vez em quando eu vou lembrando, porque eu vou olhando Mas assim. o a família dele é Chaleira, muito o Chaleira, tu olha, ele tá. grande. Leandro. Leandro. O Leandro também trabalhou para nós. Sim. Trabalhou, entregava jornal, sabia, né? Quando Me ele lembro. chegou. O Chaleira acho que trabalhou mesmo. Gente, obrigado. Valeu, Valeu, e João. até Um uma abraço. próxima. Obrigado, hein? Obrigado, gente. Até mais.